Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Cristiano Felice Bueno é daquele tipo que conhece de perto os grandes apertos da vida. Logo cedo, presenciou cenas onde seu padrasto, um homem agressivo, que sempre andava armado, batia em sua mãe e intimidava qualquer um que tentasse se intrometer. E ele acabou indo para a rua, que foi a porta aberta para o mundo das drogas. A partir daí, experimentou o que nossa sociedade tem de pior. Esse sabe o que é ser devedor para o mundo do tráfico, o que é escapar miraculosamente da morte, sabe o que é ser viciado em crack, passar Natal e Ano Novo debaixo da ponte, e o que significa ser rejeitado e desacreditado pela família e até por si mesmo. E agora? Como um desempregado, morador de rua, rejeitado e dependente químico vai conseguir mudar de vida? Será que isso é possível para uma pessoa nessas condições? Vamos saber agora, com o nosso convidado de hoje, sobre essa mudança de 180 graus em sua vida. Cristiano, que honra para a gente ter você aqui no nosso programa, com esse testemunho tão forte e poderoso. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Se você pudesse dizer pelo que foi marcada a sua infância, o que você diria para a gente? Até os 12 anos de idade, a minha infância era até normal, por causa da minha avó, que era bem apegada comigo. Mas depois da morte dela e com o meu padrasto vindo morar para dentro de casa, aí eu já tive uma adolescência bem conturbada. Entendi. Em que sentido que você diz conturbado? O que está por trás desse conturbado? Porque para algumas pessoas pode ser uma coisa simples, para outras mais complicado. Não, conturbada porque dentro da sua própria casa você não tinha diálogo dentro de casa, né? Então, quando a gente chegava dentro de casa da escola, ou depois quando cheguei aos 16 anos comecei a trabalhar e estudar, quando eu chegava eu tinha que ficar direto no quarto. Eu não podia ficar na sala. Na sala, quando o meu padrasto não estava em casa. Na hora que ele chegava, já era para dentro. E vira e mexe, tinha discussões entre ele com a minha mãe. Então, tinha agressão e a gente não podia fazer nada. Então, isso daí, fora a parte de contato com a mãe, que a gente não tinha muito diálogo. E isso foi fazendo muita falta na minha adolescência, né? Uhum. Por que você começou a passar mais tempo nas ruas? Porque nas ruas era onde eu tinha mais gente que me dava atenção. Então era junto com os amigos que passava, chegava a sair do trabalho na sexta, voltar só no domingo à noite, né? Virar 2 dias seguidos, de virar em noitada e trabalhar, dali já embalar de novo, porque era onde eu me sentia alegre. Então eu não tinha felicidade de estar dentro de casa. Sua mãe se posicionava com relação a essa sua ausência cada vez mais frequente de casa? Não, nessa parte ela nem tanto. Assim, ela se esforçava muito para dar uma boa educação, mas o lado afetivo já não tinha muito, né? Então, eu ficava fora, o importante era se eu voltasse para casa, né? Então, entendi. do resto eu passava assim finais de semana Você sempre era fora. livre para fazer o que você quisesse? Tinha algumas limitações de início, mas depois dos meus 14 anos era assim, chegava a passar o final de semana de sábado para domingo fora, e depois dos meus 16 anos que eu comecei a trabalhar, aí era uma emendada assim de sexta até domingo, só voltava à noite para descansar para o outro dia. Você em algum momento colocou a palavra gente
dando a entender que você tinha mais irmãos. Tem mais irmãos? Tenho. Tenho mais um, agora é 2 por parte de mãe e mais 4 por parte de pai. Tá. Né? Nesse período em que você era adolescente, vocês moravam em quantos ali na sua casa? Não, morava eu e a minha mãe, meu padrasto, a minha tia Rosana, a minha prima Josi e o meu irmão Rony. Tá. Então a gente era em 5. Você disse, né, desse carinho que você teve da sua avó, esse período de infância que você passou com ela. E com relação à questão da educação religiosa, você teve esses princípios cristãos? Não, dentro de casa não, mas eu tinha uma senhora chamava Dona Dora, a gente chamava ela. Então, vira e mexe, ela me levava para uma igreja que eu não sei qual o nome da denominação, da onde que era, mas foi onde aprendi o primeiro versículo, que é João 13,16. É mesmo? Né? Então, era ela que levava. Tanto Era é uma que, vizinha? não, morava próximo na divisa de Diadema. Eu morava na cidade de Ademar, e aí dava mais ou menos uns 4, 5 quilômetros que dava com a divisa com Diadema. Mas ela se interessava em vir, e você era criança, né? E ela te levava para a igreja? Sempre aos domingos levava a gente, né? Que legal. E sua avó? A minha avó ela era bem católica, né? Mas depois ela teve câncer. E depois com o câncer a gente foi acompanhando, ela chegou a ficar em casa, a gente cuidava dela, mas aí acabou falecendo dentro da casa do meu tio, que já estava em fase terminal e os médicos falaram que não adiantava nada ela estar no hospital. E aí daí para frente que a minha vida virou, né? Porque aí o meu padrasto dentro de casa, do início era as mil maravilhas, mas depois começou a ser uma pessoa agressiva e a vida nossa lá dentro era muito difícil. Como que você descobriu esse mundo das drogas? Amizades, eu não posso culpar as amizades, mas assim, como eu me sentia muito próximo deles, eu via que eles davam aquilo que eu precisava, eu tinha curiosidade. Muitas vezes falava, não, isso daqui não é para você, mas eu quis, por minha própria escolha, experimentar, né? E aí começou com a maconha, depois a maconha foi subindo o degrau para cocaína, até chegar no ápice que foi do crack. Agora, essa é uma história triste, né? Você, quando olhava para você, nesse período de adolescência, juventude, você fazia um balanço da sua vida, quais os sentimentos que eram sempre constantes ali? Um pouco eu tinha, era um pouco de revolta, porque eu não cresci muito assim com meu pai. Né? Ele me viu até perto da faixa dos 12 anos. Foi mais ou menos quando a minha avó faleceu. Né? Falo vó, mas é bisavó, é que ela que criou. Mas depois dos 12 anos, perdeu o contato. Né? Eu só fui ver o contato com ele de novo quando eu já estava com 17 anos. E eles supriam, eles me escutavam, a gente sempre estava junto, se metia em fria, mas todo mundo era junto ali. E isso me fazia bem, porque era o que eu precisava ter dentro de casa que eu não tinha. Então isso foi... Quando você olhava para você, ali inserido dentro desse mundo das drogas, né? Eu imagino que quando a pessoa chega no nível do crack, fica uma situação bem complicada, né? Diz para mim, como que você foi parar a morar nas ruas? Que momento foi esse? Bom, eu tive um período que a minha mãe me botou para a rua, e aí eu fui morar numa favela. Eu tive o problema e ela não estava conseguindo lidar. E aí ele falou que era para botar para fora e ela acabou botando. Aí eu fui morar com uma tia minha dentro da favela, mas lá dentro estava onde tinha tudo. E isso foi corroendo. Aí eu fui morar um tempo com meu pai, fiquei uns 3 períodos que eu consegui ficar um pouco sem a droga. Mas ainda não era o suficiente porque não era uma libertação. Porque eu sempre depois acabava voltando para a bebida, da bebida voltava para a cocaína e quando eu ia ver já estava de novo. Então, esse período de você morar nas ruas, ele aconteceu várias vezes na sua vida? 2 períodos. 2 períodos. Né? Um período foi em 98, né, entre 97 e 98, e o outro período que eu tive foi agora, antes do meu batismo. Então, entre esse período, eu imagino o seguinte, para um ser humano, né, que nasce com essas necessidades básicas, a todos nós, o fato de chegar a morar nas ruas é quase uma derrota, né, na vida. Você se vê ali desacreditado, olha para essa sociedade que gira a 1000 por hora e você se vê meio sem alternativas.
Fala um pouquinho pra gente da sua autoestima nesse período. Como que você se olhava, como que você se via nesse período? Foi um período onde que eu não me valorizava. Eu estava numa situação que para mim tanto faz se eu existisse ou não. Então era uma época que eu me afastava de todos, foi uma época que eu me afastei de todos, porque eu sabia que eu não ia ter o apoio. E eu não pensava em mim, eu não pensava naquelas pessoas que eu amava, eu pensava naquele momento, só que eu não tinha forças para sair da situação. Então eu usava o crack como um recurso para mim poder me distanciar dos problemas que eu estava vivenciando. Uhum. O que você achava que sua família pensava de você? Quando você for parar nas ruas, o que você achava que eles comentavam de você? Eles só esperavam a notícia da minha morte. Olha, chegou nesse ponto. Chegou. Totalmente desacreditado. Cristiano, nesse período em que você até comentou no bloco anterior que você teve a oportunidade de frequentar algumas igrejas, né? Você deve ter pensado que talvez ir a uma igreja fosse uma solução, fosse abrir uma porta para você. Mas que noção que você tinha de Deus? Você acreditava que Deus poderia transformar totalmente a sua vida? De coração eu não acreditava, né? Então quando eu ia muitas vezes na igreja era mais emoção do que razão. Não tinha aquela dosagem do conhecimento, mais aquilo que você realmente quer buscar. Então isso daí eu não tinha, né? Eu não tinha uma estrutura também para isso, né? Uhum. O que eu procurava só era arrumar algum lugar para poder se segurar, para ver se eu parava de cair. Entendi, Né? entendi. Você citou de 2 períodos em que você jogou tudo pro ar e foi morar nas ruas. Nesse segundo período em que você desistiu de tudo mais uma vez, o que você pensava quando você pensava em Deus? Pensava que era a única pessoa que poderia olhar para mim e me dar uma chance de me recuperar, de dar uma chance de eu dar uma reviravolta na minha vida, era só ele. Então quer dizer que mesmo tendo abandonado sua família, mesmo tendo abandonado todas as alternativas, né, nas quais você podia se apegar, então quer dizer que você ainda continuava achando que Deus era uma alternativa? Continuava achando. Uhum. E o que aconteceu na sua vida? O que você poderia dizer pra gente que foi o ponto da virada na sua vida? Primeiro foi lembrar do passado, porque eu já tive livramento de morte em 97, que uns bandidos que moravam ali na Vila Joanize foram para me matar. E ao disparar a arma, a bala não saiu do revólver. Ao tanto de fazer um barulho, as vizinhanças todas vim para fora para saber do barulho, eles me largar e esparecer, porque a gente estava a 2 quadras do 43º Distrito Policial. E ali eu me vi que, quando eu vi ele apontando e falou para mim, olha bem na minha cara antes de eu te matar. Eu não cheguei a pensar em nada, simplesmente falei que ali já tinha sido o meu ponto final. E ali não aconteceu, que foi subsequente, eu não tinha o conhecimento de Deus e saber o livramento dele. Foi quando eu passei o Natal e o Ano Novo usando droga debaixo da ponte da Washington Luiz. E quando eu fiquei na rua em Itupeva, né, perto de onde eu moro hoje, de Jundiaí, eu ficar na rua e depois de um tempo de um pastor chamado Odair, era de uma igreja pentecostal, ele abriu um cômodo para mim e ali eu fiquei um tempo. Aí mesmo assim usando droga, eu olhava e falei, gente, o que eu tô fazendo? Por que eu não consigo dar a volta? Né? Eu falei, nossa, tantas pessoas que olhavam para mim e falavam, olha, você tem tudo para ser, Deus tem uma promessa para você. E eu olhava, mas que promessa que Deus era para fazer para mim que não se cumpre? E uma vez eu pedindo dinheiro para usar droga, um homem foi, e eu falando que era para pagar um hotel para me ficar, ele falou, não vou te dar o dinheiro. Eu tenho que te levar para você para pagar no hotel. Me levou no hotel e mesmo assim pagou, e ele sabendo que a intenção era outra. Eu olhei para ele e falei, mas por que você está fazendo isso? Ele olhou, não, você é terra fértil. E aí quando eu lembrei dele falar que eu era terra fértil, coisa que eu não, faz tempo que eu não escutava uma palavra de alguém. Você saber que quando eu estava na bebida, a minha ex-mulher, ela não chegou a fazer uma força maior para tentar manter o casamento e ficou mais fácil assim. E eu ver que as pessoas que diziam que me amavam simplesmente não lutavam por mim, simplesmente deixava para fora.
Quando ele disse isso para você? Foi aonde que eu comecei a refletir. Porque sempre Deus colocava pessoas que eu nunca conhecia, eu nunca vi na vida e foi entrando no meu caminho. Antes de eu estar morando, né, nessa parte da rua, eu fiquei numa clínica de recuperação, mas não adiantou. Saí de lá 3 meses, eu voltei para as drogas. E aí foi nesse ponto que aí eu comecei a procurar serviço, mas eu estava com o corpo muito debilitado. Aí eu cheguei para Jundiaí, que o meu pai não me queria dentro da casa dele de jeito nenhum. E aí a Letúcia, né, que é como se fosse a minha segunda mãe, quando ele não estava, eu ia procurar serviço, eu ia lá, ela me dava comida. Mas o tempo que eu fiquei sem comida era tão grande que eu comia, passava a questão de 2 horas, eu tinha que colocar a comida para fora porque doía. De tanta dor, porque eu já estava mais de 3 meses sem comer, era só água ou bolacha, dependendo muitas vezes de misericórdia dos outros, e quando eu conseguia o dinheiro eu só pensava em usar a droga. Então isso foi corroendo o meu corpo, muito. Fiquei muito debilitado. E eu pensava, mas como que eu vou arrumar e... Mas essa que era a sua madrasta, né? Ela te encaminhou para Deus? Ela e a Átima, a Neuza, que esse ano faleceu, e os irmãos da igreja do Jardim Nogueira, sempre oraram por mim. Sempre intercediam por mim. Muitas vezes a Letúcia nem acreditava que eu poderia estar do jeito que eu estou hoje, mas nunca deixou de orar. E quando eu fui para procurar serviço em Jundiaí, ela abriu as portas quando meu pai não estava, para mim poder se alimentar. E aí foi quando meu pai tinha se batizado na igreja e eu fui para participar. E aí começou a mudança dentro da minha vida, porque ele se batizou. Falei, pai, dá para mim ficar na sua casa? Não. É o meu batismo, você pode ficar. E aí eu não tinha trabalho. Aí o que a Letúcia falou? Fausto, tá precisando de alguém? Coloca ele para trabalhar com você em São Paulo. E aí eu fui trabalhar com ele, passar a semana com ele em São Paulo, dormindo na casa dele, trabalhando em São Paulo. Foi quando teve a semana de conferência do pastor Raimundo Gonçalves. Uma semana de pregações. E foi ali que começou. No do meu pai eu senti uma coisa diferente. Eu vi o batismo dele e falei, por que eu tô desse lado e eu tô vendo até o meu pai que não cria tanto se batizando, né? E aí teve essa semana de oração, eu fui tendo, e quando chegou na quarta-feira eu me decidi pro batismo, porque eu falei, não, se é para mudar, eu tenho que mudar pelo certo, porque eu já conhecia Deus, eu já conhecia a igreja, e eu falei, não, eu tenho que começar aqui. Aí eu chamei o pastor João Batista, falei, pastor, eu quero me batizar, só que antes ele foi consultar a Letúcia. E a Letúcia titubeou que ela ia falar que não era para permitir que eu me batizasse. Mas aí ela falou, não, o desejo é dele, então ele que se batiza, porque no início tanto ela como meu pai, eles pensavam que eu estava me batizando só para mim ter um apoio, para mim não estar mais no lugar onde eu estava. Sim. Mas aí foi o ponto inicial que eu consegui dar, foi o início da volta por cima. Agora eu quero saber por que esse batismo foi diferente, porque você já tinha frequentado outras igrejas, você já tinha passado, né, por outras experiências religiosas, e alguém de repente pode estar pensando, isso daí foi mais uma válvula de escape para esse rapaz, ele não teve encontro com Deus nada, e daqui a pouco ele vai procurar uma outra igreja. O que teve de diferente nesse encontro? Olha, a gente sabe que milagre a gente não explica, a gente só vive ele. Mas quando eu me batizei, foi uma coisa diferente. Eu senti diferença na mudança. E quando eu já saí, eu recebi muitas críticas, porque o meu pai, qualquer coisinha, olha, você tá nas drogas de novo. Eu era muito monitorado, então eu era desacreditado pela minha família. Mas Deus, a partir do batismo, ele começou a mover na minha vida. Porque o meu pai não queria que eu ficasse em casa. E aí a Letúcia, ela falou, olha, eu não sei o que vai dar. Porque eu fui na casa onde eu tava desse Odaí para levar o dinheiro, só que ele já tinha falado não. Não aceito mais você aqui. E aí eu peguei, voltei e falei, e agora? Ela falou, você confia em mim? Eu falei, confia, então. Porque ela tinha falado pro meu pai, já que você não quer ele aqui, então vai falar você, eu não vou falar. Aí o meu pai veio, ele foi falar comigo, falei, agora vai me mandar embora. Eu já estava esperando
ele me mandar embora. Ele falou, não, você pode ficar, você arruma um emprego. Quando arrumar um emprego, você pode sair. Aí você arruma um lugar e pode ir embora. Em menos de 10 dias, 15 dias, eu já estava empregado. Eu tive o direito de escolher 5 empregos, todos guardando sábado. Olha. Então eu tive para onde eu podia colocar a minha fé, que nas entrevistas eu falava daquilo que eu acreditava. E na área de logística, que é muito difícil alguém não trabalhar no sábado, que é domingo a domingo, e eu consegui um emprego. Eu falei, agora eu vou ter que arrumar um lugar para ficar, né? Mas e a questão que te amarrava tanto, que era o mundo das drogas? Deus te libertou desse mundo? Depois do batismo, eu não tive mais nada. Olha só! Eu passei por um... Foi um processo de reerguimento. Foi. E dessa vez foi diferente, porque eu tive muitos problemas. Agora em setembro eu completo 3 anos batizado. Eu tive muitos problemas. Mas Deus foi te dando força? Foi me dando força e eu fui enfrentando o problema um de cada vez. O primeiro foi ter que voltar para a rua. E aí o meu pai arruma o serviço e falou, agora faz o seguinte, deixa passar a experiência e aí você arruma outro canto. Eu ajudando em casa e depois de 2 meses eu conheci a Alexandra pela internet. Ela era de uma outra denominação. E quem é a Alexandra? A minha esposa. É a sua esposa. Só resumidamente, Cristiano, fala pra gente qual é a sua situação hoje. Você tem um lugar para morar? Hoje eu tenho uma família constituída de novo, consegui um trabalho melhor, eu sou o único da minha área, da minha empresa que eu guardo naquilo que eu creio. A minha filha que eu não via há muito tempo, que eu tenho um casal, o meu menino que mora em Tatuí eu não consegui ainda ver, mas eu estou batalhando para isso. Eu tenho a minha filha que vem comigo, levo ela para a igreja, tenho ela de volta. A minha família que não confiava mais em mim hoje, confia. Que coisa linda. E eu tô com a minha vida familiar reestruturada. Que coisa linda. O que Deus fez para você então foi um milagre, né, Cristiano? Louvado seja Deus. A gente tem um momento de umas perguntinhas rápidas aqui no nosso programa. Eu vou falar então para você uma palavra e você me diz o que vem à sua mente, tá bom? Deus. Tudo. Beleza. Minha família. Sofrimento. Foi minha vida. Felicidade. Estar com Deus. Dinheiro. Não é tudo na vida. Perdão. Aprendi a perdoar. Uma grande lição. Que nós temos sempre uma escolha. Um privilégio. Deus está ao lado de Deus e ter me concedido ter o que eu tenho hoje. Um pedido. Um pedido. Se for para falar pedido, a única coisa que eu peço é que os meus parentes olhem em mim e vejam o que Cristo fez e que eles possam se achegar a Ele. Porque para mim, eu não posso pedir, que Ele foi muito bom comigo. Um medo. Um medo. Ficar longe dos meus filhos. Uma grande verdade. Cristo. Uma grande mentira. O mundo aí fora. Casamento. Aliança que Deus fez para o homem aqui na terra. Morte. Morte é quando termina a nossa batalha aqui na terra. Um versículo bíblico. Jó 42:2, que marcou muito para mim, que fala assim, eu sei que tudo podes, mas nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Olha só. E o plano que Deus tinha para você era um plano lindo, né, Cristiano? O nosso desejo para você é que você se apegue mesmo a essa fé, é que você se fortaleça cada vez mais, é que esse testemunho transborde e abençoe a vida de tantas pessoas e que Deus continue com você sempre. Muito obrigada pela sua presença aqui. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, obrigado pela sua companhia, até a próxima semana.